Fala pessoal, me chamo Everton Juan, este é o meu canal voltado para aquelas pessoas que almejam o sonho de entrar em uma faculdade ou também de se tornar servidor público, beleza? Pessoal, hoje nós vamos tratar ainda sobre a Lei de Crimes Ambientais, a Lei Federal 9.605. Então esta lei aqui versa sobre os crimes ambientais. E nós começamos falando sobre a parte geral, e neste vídeo, nós vamos terminar a lei falando agora sobre a parte especial. E a parte especial ela se divide sobre os crimes, quando vai falar os crimes voltados contra a fauna e os crimes voltados contra a flora. Toda vez que eu falar do crime contra a flora, está relacionado a florestas, né? E a fauna está relacionada a animais, que é o que nós vamos tratar agora no artigo 29, pois terminamos o artigo 28 na última aula. Então, sem mais delongas, quero convidar você para se inscrever no meu canal, compartilhar o vídeo, dar o like e também comentar. Pode ficar à vontade, comente aí o que você achou da aula, né? Então, vamos para o vídeo sem mais delongas. Artigo de número 29, no capítulo 5, vai tratar dos crimes contra o meio ambiente. A seção 1 diz dos crimes contra a fauna. Então, já sabemos aqui, subtende-se que vai ser uma legislação agora em espécie sobre os animais. E aqui há algo muito interessante, porque nessa fase aqui dessa lei, apenas 2 crimes são punidos com a pena de reclusão. O resto é detenção. O artigo 30 e o artigo 35 vai falar sobre a pena de reclusão, né? Então é um regime fechado, algo mais sério. O resto, no que diz dito a fauna, é detenção. Então aí já por aí você já poderia matar algumas questões na sua prova. Quando você lembrar de fauna, você lembra que só tem 2 crimes voltados para a reclusão, que nós vamos fazer a leitura também desses crimes. E eu deixei também aqui a minha legislação em mãos, porque está grifada aqui com alguns artigos em si, em especiais, que eu acho que serão mais importantes para abordarmos nesta oportunidade. Talvez não vamos fazer a leitura de todos, pois eu separei aqui quase todos os artigos mais importantes que eu acho que podem vir cair na sua prova, beleza? Então, o artigo 29 vai falar: matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente ou em desacordo com a obtida, pena, detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Então aqui está a pena sobre esta prática deste delito criminoso contra a fauna. Ele fala que é a pena de detenção de 6 meses a 1 ano, né? Uma pena de detenção é aquela que está relacionada no nosso Código Penal, né? Porque o nosso Código Penal vai versar sobre os tipos de pena, né? Reclusão, detenção, multa, e cada um com sua particularidade, né? A detenção ela trata um pouco mais dos 3 tipos de regime, né? Fechado, ou melhor dizendo, a detenção ela trata do regime semiaberto e aberto, somente esses. Então a detenção ela é uma pena mais branda, mais tranquila, podemos dizer assim, em aspas. Detenção de 6 meses a 1 ano e multa para aqueles que perseguem, apanham, utilizam espécimes da fauna silvestres, e aqueles que fazem isso, né, sem a licença, sem a permissão, sem a autorização da autoridade competente. E o parágrafo 1 diz: incorre nas mesmas penas, inciso 1, quem impede a procriação da fauna sem licença, autorização ou em desacordo com a obtida. Inciso 2, quem modifica, danifica ou destrói ninho, abrigo ou criadouro natural. Inciso 3, quem vende, expõe à venda, exporta ou adquire, guarda em cativeiro ou depósito, utiliza ou transporta ovos, larvas e espécimes da fauna silvestre nativa em rota migratória, bem como produtos e objetos dela oriundos provenientes de criadouros não autorizados ou sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente. Então, sempre é bom nós atentarmos na lei de crimes ambientais, porque na maioria dos casos ela vai trazer sem licença da autoridade, sem, podemos dizer assim, autorização da autoridade competente. Então, quando vemos isso, a questão ela está tratando ali de uma irregularidade. Então, certamente, a sua questão, se vier falando que caçar é algo irregular, porque a pessoa está
sem a devida permissão da autoridade competente, você pode colocar como correta, porque a questão está falando ali letra de lei, e é o que os concursos hoje estão pedindo, é a letra de lei. Por isso que é bom nós fazermos a leitura aqui também, porque até você mesmo, onde você estiver, você poderá ouvir em áudio, né, a minha voz falando sobre os crimes ambientais, os artigos por artigos, incisos por incisos, e vai ficar mais fixo na sua mente, vai fortalecer um pouco mais a sua memória, beleza? O parágrafo 2º, eu grifei aqui na minha listagem aqui dos artigos mais importantes, e eu vou falar um pouco sobre ele também. No caso de guarda doméstica de espécie silvestre não considerada ameaçada de extinção, pode o juiz, considerando as circunstâncias, deixar de aplicar a pena. Esse parágrafo ele é muito importante, pessoal. Veja que ele é um parágrafo bem interessante até para os nossos dias atuais. Por quê? Porque ele vai tratar um pouco das espécies silvestres não consideradas ameaçadas de extinção. Nós sabemos que existem as espécies que são ameaçadas de extinção e estão no rol que a autoridade competente ela declara quais são os animais que estão perto de ficar extintos, né? E esses aí há uma pena mais pesada. Mas quando se tratar de animais cuja a extinção não está em alta, cuja o animal silvestre ele não está em extinção, então a pena pode ser mais branda. Agora, se tratando da questão da guarda doméstica, essa pessoa ela poderá, dependendo das circunstâncias, ficar sem, vamos dizer assim, pena, porque o juiz, olhando a razoabilidade, a situação do caso concreto, o juiz ele pode deixar de aplicar a pena. O parágrafo 2º eu vou ler mais uma vez para você compreender. Diz o seguinte: no caso de guarda doméstica de espécie silvestre não considerado de ameaça de extinção, pode o juiz, nem sempre ele vai fazer isso, mas o juiz pode, considerando as circunstâncias, deixar de aplicar a pena. Muitas vezes nós olhamos um passarinho numa gaiola, né? E veja que interessante, nós olhamos um passarinho numa gaiola e ficamos nos perguntando, isso é crime, né? Um papagaio, né? É crime, né? Mas essa pessoa, ainda que ela seja, vamos dizer assim, investigada, essa pessoa aí ela venha dar declaração, depor, alguma coisa assim do tipo, flagrada no ato da guarda doméstica de animal não considerado ameaçado de extinção, né? O juiz pode olhar a situação ali, né? E ver que aquele animal já está há tanto tempo com o dono, né? O animal já está há tanto tempo com o dono que, se for tirar o animal dali, é pior até para prejudicar o animal. O animal ele pode ficar até muito triste sem o seu dono. O animal ele talvez não se adapte em outro ambiente, no seu habitat natural. E aí é necessário, às vezes, deixar e não vai incidir ali alguma aplicação de pena. Porque nesse caso, né, quando se tratar de animais que não estejam listados na lista de extinção, como animais de extinção, essa pessoa ela poderá ficar isenta da pena. Por quê? Porque a guarda doméstica dessa espécie silvestre ela não é considerada vamos dizer assim, um animal ameaçado de extinção, beleza? Parágrafo 3º vai tratar ainda sobre as espécimes da fauna silvestre. Diz o seguinte: são espécimes da fauna silvestre todos aqueles pertencentes às espécies nativas, migratórias e quaisquer outras aquáticas ou terrestres que tenham todo ou em parte de seu ciclo de vida ocorrendo dentro dos limites do território brasileiro ou águas jurisdicionais brasileiras. Sem muita enrolação, o parágrafo 4º fala: a pena é aumentada da metade se o crime é praticado. Veja que aqui podemos dizer assim que é uma majorante, né? A pena ela vai aumentar. A pena aqui ela vai estar maior e a metade. Veja que interessante. Existem os agravantes, os atenuantes e agora a pena ela é aumentada de a metade até a metade. Se o crime é praticado. Então, quando o crime for praticado diante desses rolos, nos incisos, que estão elencados nos incisos em diante, a pena ela será aumentada da metade, beleza? Inciso 1 diz: contra espécies raras. Se cometer um crime contra espécie rara ou considerada ameaçada de extinção, ainda que somente no local da infração, essa pessoa vai estar sujeita a um aumento de pena do tanto da metade. Então,
a gente viu no parágrafo ali, segundo, que quando se tratar de espécimes silvestres, a guarda doméstica dessas espécies, mas que elas não estejam ameaçadas de extinção, pode o juiz deixar de aplicar a pena. Agora, quando se tratar o caso inverso, dessa guarda doméstica, se tratar de animais que estejam em extinção, aí a sua pena vai ser dobrada. Então aí, vamos dizer assim, que o caldo começa a engrossar. Inciso 2, é aumentada a pena na metade se o crime é praticado em período proibido a caça. Então, proibida a caça também é uma questão de agravar a pena. Durante a noite, né, também agrava, aumenta a pena da metade. Com abuso de licença, em unidade de conservação, com emprego de métodos ou instrumentos capazes de provocar destruição em massa. Parágrafo 5º. A pena é aumentada até o triplo se o crime decorre do exercício de caça profissional. Então aí, olha, se ocorrer de caça profissional, a pena é aumentada até o triplo. Então aí uma pena fica bem mais pesada. Disposições, artigo 6 diz, parágrafo 6 diz: as disposições deste artigo não se aplicam aos atos de pesca. Então aqui a pesca não entra nesse quesito aqui da questão do aumento de pena da metade. Então não entra aqui essa majorante na pena aos crimes relacionados aos atos de pesca, né? Então eu separei alguns artigos aqui. Eu vou ler o artigo 30 quando trata a respeito de um dos crimes que trata a respeito da reclusão que eu falei anteriormente, porque na questão dos crimes contra a fauna só existem 2 crimes relacionados à reclusão e um deles é justamente o artigo 30, quando diz assim: exportar para o exterior peles e couros de anfíbios e répteis em bruto sem a autorização da autoridade ambiental competente. Então veja que é sem autorização, então está falando aí de uma irregularidade. A pena será de reclusão de 1 a 3 anos e multa. Então aí estão falando aí de imediato de um regime fechado. Então beleza? Vamos para o artigo de número 31. Fechado e semiaberto, mas não aberto. Artigo 31. Introduzir espécime animal no país sem parecer técnico oficial favorável e licença expedida por autoridade competente, detenção 3 meses a 1 ano e multa. Beleza? Eu vou agora dar um salto aqui para o artigo de número 32, quando vai tratar a respeito da prática de abuso de maus tratos. Praticar abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, detenção 3 meses a 1 ano e multa. Parágrafo de número 1 vai dizer: incorre nas mesmas penas quem realiza experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos alternativos. Então aqui fala a respeito das experiências, né? Se existirem outros recursos, né, que podem ser utilizados, né, aquela pessoa, se ela fizer alguma experiência no animal onde ocorra alguma coisa dolorosa ou cruel no animal, essa pessoa também incidirá em crime, né? Vou ler mais uma vez para fixar em nossa mente. Diz: incorre nas mesmas penas quem realiza experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos alternativos. Veja que os fins didáticos e científicos têm que existir, porque eles precisam, às vezes também, a medicina precisa avançar em determinadas situações, na medicina veterinária, podemos falar assim também, mas quando existirem recursos alternativos, eles não precisam passar por essa questão do animal ficar numa situação ali degradante para passar-se por um ato de experiência, porque existe um recurso alternativo, e nesse caso, quando existirem recursos alternativos e essa pessoa praticar, sei lá, algum ato experimental em um animal que ocasione uma sessão dolorosa para o mesmo, ou ocasione até mesmo a morte, ou ocasione uma experiência cruel, essa pessoa vai incidir também no crime de detenção de 3 meses, passível de 1 ano até 1 ano e ainda multa. São 2 penas, né? A detenção e a multa. Então é um crime também que vai pesar um pouco aí, porque podem existir outros recursos alternativos.
E aí vai dizer no parágrafo 2º que também aumenta de 1/6 a 1/3 se ocorre morte do animal. Então aí a coisa também se agrava um pouco, beleza? Pessoal, eu vou pular agora para o artigo número 35, porque o artigo 35 é o último crime que fala na questão da fauna a respeito da reclusão. Nós falamos agora há pouco do artigo 30, quando fala a respeito das peles de couros de animais, né? Exportação, importação, que também é reclusão. Nós vamos falar do artigo 35, que também é uma pena, é apenado, né, o sujeito com uma pena de reclusão. O artigo 35 vai dizer: pescar mediante a utilização de... Aí agora vai trazer ali os incisos, né, a explicação e as circunstâncias que podem incidir ali a reclusão no sujeito. Inciso 1. Se você pescar mediante explosivos ou substâncias que em contato com a água produzam efeito semelhante. Inciso 2. Substâncias tóxicas ou outro meio proibido pela autoridade competente, pena reclusão de 1 a 5 anos. Então veja aí que aí não incidirá a multa, mas sim a reclusão de 1 a 5 anos. Então o artigo 30 e o artigo 35, que é relacionado à pesca, eles são os únicos artigos que fala sobre os crimes ambientais contra a fauna, contra os animais, que são passíveis de pena de reclusão. Beleza, pessoal? Então, vamos para o artigo de número 37, quando vai falar um pouco ali da excludente de ilicitude. No artigo de número 37 diz o seguinte: não é crime o abate de animal quando realizado. Então veja que aqui está dizendo, olha, o fato, a circunstância, ela vai trazer ali para a tua vida, ainda que você cometa alguma coisa, algum delito, dependendo da circunstância, você pode recair sobre a excludente de ilicitude, né? Então a excludente de ilicitude, ela é, vamos dizer assim, constitucional, ela tem basamento no Código Penal também, no seu artigo 23, quando vai trazer ali alguns motivos da excludente de ilicitude, né? Estrito cumprimento do dever legal, legítima defesa, né? Estado de necessidade, essas coisas aí mais também que estão relacionadas a filmes, séries, né? Quando se trata a respeito aí do direito penal. Então o artigo 37 diz: não é crime o abate de animal quando realizado. Ainda que você mate o animal, mas se você matar o animal dentro dessas circunstâncias, não será crime. Haverá uma excludente de ilicitude, excluirá o ato ilícito. Beleza? Inciso 1. Se você cometeu o crime de matar um animal em estado de necessidade, por estado de necessidade, para saciar a fome do agente ou de sua família, não é crime. Veja que interessante. Se você abate um animal em estado de necessidade para saciar a fome do agente ou de sua família, não vai ser crime. Imagina você, sei lá, está numa floresta e você está perdido há 2, 3 dias e não tem refeição, não tem mais comida, né? E aparece ali uma galinha, né? E você ali vê a galinha, né? Consegue fazer um foguinho e ali mata a galinha, vamos dizer assim, né? Essa galinha até tinha um dono, vamos dizer assim, mas você mata essa galinha ou até outro animal aí que poderia ser um animal maior ou menor. Você vai matar aquele animal, né? Esse é só um exemplo bem chulo. E você mata aquele animal, né? Você não está passivo de nenhuma condenação, de nenhuma represália. Por quê? Porque você está ali há dias sem comer e você precisa se alimentar, você e sua família. Então o agente ali, ele abate o animal em razão de saciar a sua fome, porque ele está no estado de necessidade. Ele já está há um bom tempo sem se alimentar, ele está numa situação precária, ele não tem outra alternativa a não ser abater o animal para saciar a sua fome. Então nesse caso incide a excludente de ilicitude, ok? Inciso 2 diz: para proteger lavouras, pomares e rebanhos da ação predatória ou destruidora de animais, desde que, esse é o detalhe, desde que legal e expressamente autorizado pela autoridade competente. Então aqui você tem que ter autorização. Se você for para proteger, sei lá, a sua fazenda, o seu plantio, né? Você está ali, né? Você está portando ali
ou está com o porte de uma arma de fogo, né? Você precisa ali ter autorização da autoridade competente. Para quê? Para que você possa ali abater qualquer tipo de ameaça à sua colheita, ao seu plantio, aos seus recursos que você ali está plantando, exercendo o seu trabalho nas suas lavouras, pomares e rebanhos. Então você precisa ali defender da ação predatória, né, que vem para acabar também ali com tudo que você está produzindo. Então, para você exercer a legítima, vamos dizer assim, legítima defesa, né, você cuidar do seu patrimônio nesse sentido, é necessário que você tenha a expressa autorização da autoridade competente. Então, aí, para que venha esse dia excluído de licitude, tem que estar voltado na questão expressa, beleza? Artigo 3, inciso 3 vetado. O inciso 4 diz: por ser nocivo o animal, desde que assim caracterizado pelo órgão competente, né? Não adianta você pegar, matar algum bicho, algum animal aí que você achou que era perigoso por si, mas se o animal ele for caracterizado pelo órgão competente que ele de fato é um animal nocivo, um animal aí, um felino que veio, sei lá, apareceu, né, e você ali o atacou, abateu para proteger alguma coisa, para se defender a si mesmo. Se você o abateu, né, e o animal ele for caracterizado como um animal realmente nocivo, perigoso, você também recairá sobre a excludente de ilicitude. Então aqui os artigos onde versam sobre a excludente de ilicitude. Beleza, pessoal? Então agora adentramos já nos crimes contra a flora, né? Os crimes contra a flora, que vai tratar o quê? Mais a respeito de florestas, de matas, né? Questões aí também de proteção, de preservação, de lugares públicos, né? Industriais, essas questões aí ambientais também. Então acompanhe comigo, eu só vou ler aqui o artigo de número 38 para ganharmos tempo e também outros poucos artigos. Artigo 38 diz: destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente, mesmo que em formação ou utilizá-la com infringência das normas de proteção, pena detenção de 1 a 3 anos ou multa ou ambas as penas cumulativamente. Então agora as penas elas estão demasiadas, né? Infelizmente o examinador muitas vezes ele brinca com o candidato, porque para derrubar candidatos eles colocam penas e isso não mede conhecimento, mas é necessário muitas das vezes fazermos isso, a leitura, né? Porque o concurso ele tem algumas bases, alguns pilares que o concurseiro tem que ter no dia da prova. Às vezes primeiramente Deus, né? Deus eu creio que ele é fundamental na vida de um concurseiro, né? Se Deus, eu como sou uma pessoa cristã, creio no Senhor, creio na palavra dele, né? Eu creio que todas as coisas elas cooperam para o bem. Se Deus quiser que você vai passar no concurso, você irá passar no concurso público, porque aquilo que é seu, que Deus reservou, Deus vai colocar em suas mãos conforme os seus esforços também. Às vezes a bênção de Deus, na grande maioria esmagadora, é uma bênção condicional. Você estuda e Deus está pronto a te abençoar. Você faz Deus quer fazer a parte dele, mas Deus também quer que você faça a sua parte. Então, esse é um pilar muito importante para a vida do concurseiro, botar Deus na frente. O segundo, eu creio que o concurseiro ele tem que dar aquela estudada para que também ele tenha uma mínima noção naquilo que pode cair, né? E se cair, caiu. Se cair alguma coisa que ele não sabe, ele vai no chute mesmo, e naquele chute ali, né, existe a sorte. Sorte significa no que vai dar. Então você vai no que der. E se der, deu. Glória a Deus, graças a Deus por isso. E o último, que eu acho o último pilar da sua aprovação em situações remotas, é quando a prova ela vem para você. A prova tem que vir para você, meu irmão. A prova tem que chegar para você. Você tem que colocar a mão na prova e dizer: poxa, eu estudei isso. Isso é muito bom quando você faz uma prova que realmente cai aquilo que você estudou de fato. Beleza? Então esses são alguns pilares. Mas agora sobre os crimes contra a flora, está misturado. Tem reclusão, tem detenção. Então eu aconselho você a fazer a leitura minuciosa ou nem perder tanto tempo estudando penas. Porque muitas das vezes a pena só cai uma ou duas questões na sua prova sobre penas e às vezes você, até mesmo num chute consciente, você pode acertar a sua questão. Beleza? Pessoal,
Eu vou aqui dar um salto para nós estudarmos agora o artigo 40 e o seu parágrafo primeiro. O artigo 40 diz: causar dano direto ou indireto a unidades de conservação e a áreas de que trata o artigo 27 do decreto número 99.277 de 6 de junho de 1990, independentemente de sua localização. Reclusão de 1 a 5 anos, mais uma vez reclusão. Aí o parágrafo primeiro diz o seguinte: entende-se por unidades de conservação, isso pode cair na tua prova, entende-se por unidades de conservação, de proteção integral, as estações ecológicas, as reservas biológicas, os parques nacionais, os monumentos naturais e os refúgios de vida silvestre. Parágrafo 2º. A ocorrência de dano afetando espécies ameaçadas de extinção no interior das unidades de conservação e proteção integral será considerada circunstância agravante para a fixação da pena. Então, quando ocorrer aí, né, uma ocorrência de dano afetando espécies ameaçadas de extinção nessa localidade, né, de conservação e proteção integral, nessas áreas de conservação ambiental, no tocante à flora, os crimes eles serão agravados, né? Então ali haverá um agravante para a fixação da pena. Parágrafo 3º diz: se o crime for culposo, a pena será reduzida à metade. Então, sempre lembre-se que o crime doloso ele tem uma pena mais agravada, e o crime culposo ele sempre tem uma pena mais atenuante, uma pena menor, uma pena mais branda do que a dolosa. Então, sempre que ocorrer um crime, sei lá, um crime doloso, 5 anos, doloso é 5 anos de pena. Um crime culposo ele vai ter no máximo ali seus 3 a 2 anos de pena nessa faixa. Então, sempre use também a lógica em algumas questões, porque dificilmente vai vir uma pena crime culposo, sei lá, pena de 10 anos, 8 anos. É difícil. Você sempre lembre que o crime culposo ele sempre tem uma pena mais branda, uma pena menor do que o normal, que é nos crimes dolosos. Beleza, pessoal? Ainda no parágrafo 1º do artigo 40A diz: entende-se por unidade de conservação de uso sustentável as áreas de proteção ambiental, as áreas de relevante interesse ecológico, as florestas nacionais, as reservas extrativistas, as reservas de fauna, as reservas de desenvolvimento sustentável e as reservas particulares do patrimônio natural. Parágrafo 2º diz: a ocorrência de dano afetando espécies ameaçadas de extinção no interior das unidades de conservação de uso sustentável será considerada circunstância agravante para a fixação da pena. Então isso aí também é um pouco parecido com aquilo que nós lemos no artigo 40, normal, né? E o artigo 40A, ele fala alguma coisa bem parecida no tocante ao que nós lemos agora há pouco. Artigo 41. Provocar incêndio em mata ou floresta, pena reclusão de 2 a 4 anos e multa. O que nós temos visto, né? Hoje em dia, acontecendo muito hoje em dia na nossa floresta. E essa pena, né, é uma pena de reclusão, né, de 2 a 4 anos. Nós temos visto aí, né, muitas matas pegando fogo, né, incêndios e mais incêndios, né, e parece interminável a situação aí. É crime, né, nós sabemos que isso é crime e passível de reclusão de 2 a 4 anos e multa quando alguém provocar um incêndio em mata ou floresta, né. Nós temos a nossa floresta e está acontecendo isso atualmente. Pessoal, vamos dar um salto agora para o artigo de número 50. Vamos para o artigo de número 50, onde vai versar ainda um pouco sobre a questão de matas e florestas. Artigo número 50 diz: destruir ou danificar florestas nativas ou plantadas ou vegetação fixadora de dunas, protetora de mangues, objeto de especial preservação, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Então aí danificar florestas nativas, né, também é um crime aí, só que agora é um crime voltado mais para a detenção, né? Quando você danifica apenas a floresta, você comete um crime de detenção, passivo de detenção. Quando você coloca fogo na floresta, né, ou em mata, você comete um crime passivo de reclusão. O fogo, quando falar de explosivos, incêndios, na lei de crimes ambientais, ela leva muito a sério isso, porque o poluidor, aquela pessoa que está degradando o meio ambiente, ela está causando um dano, muitas das vezes, até irreversível. Então é um pouco mais agravada a pena, beleza? Quando se trata de explosivos, fogos,
essas questões, etc. Pessoal, ainda no artigo de número 51, vamos para o artigo número 51, vai falar um pouco sobre a motosserra, essas coisas assim, da floresta também. Comercializar a motosserra ou utilizá-la em florestas e nas demais formas de vegetação sem licença ou registro da autoridade competente. Detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Então veja que as penas de detenção, como eu falei, sempre são aquelas penas mais brandas, né? 3 anos, né? 2 anos, 1 ano. São as penas mais brandas. A maioria das vezes cai multa, recai essa outra pena que é a multa também. Outras vezes não. E para tentarmos finalizar aqui também um pouco, vamos tratar agora sobre o artigo de número 53. Vamos para o 52, é melhor? 52 e depois vamos fechar com 53. 52 diz: penetrar em unidades de conservação conduzindo substâncias ou instrumentos próprios para caça ou para exploração de produtos ou subprodutos florestais sem licença da autoridade competente. Pena, detenção de 6 meses a 1 ano. Pessoal, aqui está relacionado quando o agente causador do dano, ou ainda nem causou o dano, ele vai penetrar e adentrar em unidades de conservação, conduzindo o quê? Substâncias ou instrumentos próprios para caça ou para exploração de produtos ou subprodutos florestais. E o ponto-chave é que ele também está sem licença da autoridade competente. Aí vai incidir a pena de detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Quando falamos que o agente ele entra nessa área de conservação florestal, conduzindo substâncias ou instrumentos, ele pode estar munido de uma arma, ele pode estar munido de uma bomba, ele pode estar munido de alguma motosserra, ele pode estar munido de algum instrumento ou substância que possa vir causar algum dano. Mas veja que muitas das vezes, ainda que ele chegue nessa área de conservação com os instrumentos e não cometa nenhum tipo de crime, nenhuma penalidade, nenhum delito, nenhuma atrocidade contra o meio ambiente e vai embora e depois ele é pego, ele comete crime ou não? Ele comete crime. Por quê? Porque não basta apenas que ele faça o delito, que ele apenas efetue aquilo que ele estava com ânimos de fazer. Basta apenas que ele tenha a intenção, e aí há o perigo de dano, há um crime ambiental. Então aí por isso que ele está, ainda que ele só entre, não faça nada, mas se ele entrar na área de conservação sem a licença da autoridade competente, recairá sobre ele a pena de detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Beleza? Artigo número 53 diz: nos crimes previstos nessa seção, a pena é aumentada de 1/6 a 1/3. Se, então veja, de 1/6 a 1/3, a pena vai ser aumentada se ocorrer do fato resultar diminuição de águas naturais, a erosão do solo ou a modificação do regime climático. Inciso 2. O crime é cometido, a linha A, no período de quedas das sementes, B, no período de formação de vegetações, C, contra espécies raras ou ameaçadas de extinção, ainda que a ameaça ocorra somente no local da infração, D, em época de seca ou inundação, E, durante a noite, em domingo ou feriado. Beleza, pessoal? Então, show de bola essa legislação aí, né? Vai falar agora também um pouquinho sobre o crime de poluição, né? Da poluição e outros crimes ambientais, né? Eu vou ler apenas o artigo 54, né? Quando vai falar o seguinte: causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora, né? Reclusão de 1 a 4 anos e multa. Então, os crimes também de poluição contra a lei de crimes ambientais, ele está bem elencado, né? E a maioria deles aqui, pelo que eu pude perceber, né, fala sobre reclusão, né? A reclusão está voltada na questão da poluição contra os crimes ambientais. Eu vou dar um salto também aqui agora para nós adentrarmos no artigo de número deixa eu ver aqui, artigo número 65, que é muito importante para a sua prova também. Artigo número 65 vai dizer o seguinte. Deixa eu me achar aqui. Achamos. 65, né? Vai estar tratando a respeito da questão de pichar, né? Há quem chame crime, outros que não chamam. Vai falar sobre o grafitar. Há quem diga que é crime, há quem diga que não é crime.
E aqui a lei fala o que é e o que não é crime. Pichar ou por outro meio compuscar edificação ou monumento urbano, pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Então, pichar, aqui a gente entende que pichar, né, aquelas pessoas que ficavam lá nos muros pichando, colocando palavras torpes em muros, etc., em colégios, as pessoas pensam que não é crime, mas é crime de fato, né? O que ele vai trazer aqui é que há uma diferença grandiosa entre pichar e grafitar. Grafitar, em determinadas circunstâncias, ele não é crime. Já o pichar, ele sempre será crime. Então, nós vamos ver aqui no artigo, no parágrafo de número 1, que diz assim: se o ato for realizado em monumento ou coisa tombada, em virtude do seu valor artístico, arqueológico ou histórico, a pena de 6 meses a 1 ano de detenção e multa. Aumenta a pena quando se tratar de que a pichação ela ocorre em monumento histórico, monumento tombado, monumento que está ali um bom tempo sem reforma, tombado, parado. Então ali sempre vai incidir um pouco mais sobre a pena. E no parágrafo 2 vai falar um pouco sobre o grafite. Aquelas pessoas que usam do grafite como arte, né? E a legislação até entende como isso também. Olha o que o parágrafo 2 diz: não constitui crime a prática de grafite realizada com o objetivo de valorizar o patrimônio público ou privado mediante manifestação artística. Ponto. Então aqui a gente já entende. Pichar é crime, grafitar nessa situação com o escopo é finalidade, com a finalidade de valorizar o patrimônio, tanto público como privado. A prova pode dizer que só apenas o público e não o privado. Tanto um como o outro, público ou privado, se vier à prática com o escopo, a finalidade artística realmente, de valorizar o patrimônio, né, o grafite ele não vai ser crime. Aí diz, continuando no artigo, o parágrafo: desde que consentida pelo proprietário e quando couber pelo locatário ou arrendatário do bem privado e no caso de bem público, com a autorização do órgão competente e a observância das posturas municipais e das normas editadas pelos órgãos governamentais responsáveis pela preservação e conservação do patrimônio histórico e artístico nacional. Então, já entendemos aqui que não é crime grafitar. Pessoal, e para finalizarmos agora, nós entramos agora na parte final da lei, que vai falar um pouco sobre os crimes contra a administração pública. Eu vou ler o artigo de número 66, porque ele fala a respeito do servidor público, né, o funcionário público, e como nós falamos a respeito de concursos públicos, né, essa pode ser uma questão de prova também. Fazer o funcionário, artigo 66, fazer o funcionário público afirmação falsa ou enganosa, omitir a verdade, sonegar informações ou dados técnicos científicos em procedimentos de autorização ou de licenciamento ambiental, reclusão de 1 a 3 anos e multa. No crimes ambientais, na questão da administração pública, administração ambiental, o crime que o funcionário público ele pode ocorrer aqui, fazer uma afirmação falsa, enganosa, né, omitir informações, ele está passivo com reclusão. Então, uma pena até bem pesadinha para o servidor público, beleza? E o artigo 77 diz: conceder ao funcionário público licença, autorização ou permissão em desacordo com as normas ambientais para as atividades, obras ou serviços cuja realização depende de ato autorizado do poder público, pena de detenção de 1 a 3 anos e multa. Então aqui quando vai falar, está dizendo que é crime quando ele está sem a permissão ou em desacordo com as normas ambientais. Se vier aqui, mas ele tem a autorização e está de acordo com as normas ambientais, mas mesmo assim é crime? Não, não é crime, porque ele está de acordo. Ele está com a devida permissão, ele está munido dos documentos ali que lhe dão as garantias para ele dar essa autorização, essa licença sobre as atividades, obras ou serviços do poder público. Vamos para olha aí, parágrafo único diz assim: se o crime é culposo, a pena é de 3 meses a 1 ano de detenção, sem prejuízo da multa. Então só apenas uma pena, que é multa, é outra pena. Então o detenção é um tipo de pena. E no crime culposo, você fica apenas com a pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Então sempre diminui quando falarmos de crime culposo. Beleza? Vamos agora para o artigo de número
70. E aqui nós vamos finalizar. Da infração administrativa. Considera-se infração administrativa. Atente bem para isso. Vídeo artigo 70. Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viola as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente. Parágrafos 1º. São autoridades competentes para lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo os funcionários de órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente, SISNAMA, designados para atividade de fiscalização, bem como os agentes das capitanias dos portos do Ministério da Marinha. Atente bem para esses artigos e parágrafos. O segundo diz, parágrafo 2º, qualquer pessoa constatando infração ambiental poderá dirigir representação às autoridades relacionadas no parágrafo anterior, para efeito do exercício do seu poder de polícia. Então aí as pessoas da administração pública direta ou indireta, né, que são detetoras do poder de polícia, né, a qualquer pessoa, ela constatando a ilegalidade ali, né, ela pode, né, mediante a representação, as autoridades dizer, né, o que está acontecendo, né, pois para que as autoridades possam tomar as devidas providências cabíveis, né, concernentes ao seu poder de polícia, né. Então, o parágrafo 3º, o poder de polícia nem sempre só quem tem é polícia militar, polícia civil, não é só policial que tem poder de polícia, né? Isso trata de outras histórias a respeito dos serviços públicos, que todo servidor público, né, que esteja aí com suas prerrogativas de fiscalização, né, atribuição de administração direta, também possui o poder de polícia. Parágrafo 3º diz: a autoridade ambiental que tiver conhecimento de infração ambiental é obrigada a promover a apuração imediata mediante processo administrativo próprio sob pena de corresponsabilidade. E o parágrafo 4º diz: as infrações ambientais são apuradas em processo administrativo próprio, assegurado o direito de ampla defesa e contraditório, observada as disposições desta lei. Então aí estão assegurados a ampla defesa e o contraditório, então princípios constitucionais, né? É garantida aí a sua paridade de armas, igualdades. E o artigo 71 diz: o processo administrativo para apuração de infração ambiental deve observar os seguintes prazos máximos. Aqui eu finalizo a lei de crimes ambientais. Fala assim: o processo administrativo, artigo 71, para apuração de infração ambiental deve observar os seguintes prazos. Então, os prazos processuais, eles existem prazos, e na lei de crimes ambientais não é diferente. Agora, o processo administrativo, na lei de crimes ambientais, ele tem os prazos. E os prazos estão separados por 20, 30, 20 e 5. Eu facilitei um pouco quando eu estava estudando esses dias, porque eu deixei um pouco mais fácil para a nossa compreensão, que é 30, 20, 20, 5. Então, 30, 20, 25, esses são os prazos. E cada prazo aí vai trazer uma especificidade. Diz o seguinte: o inciso 1, o processo administrativo tem 20 dias para o infrator oferecer defesa ou impugnação contra o auto de infração contados da ciência da autuação. Então, é a partir da data da ciência da autuação que a pessoa começa ali a correr os 20 dias, né? Aparentemente deve ser 20 dias úteis, a lei não fala, mas deve ser 20 dias úteis. Inciso 2, 30 dias para a autoridade competente julgar o auto de infração, contados da data da sua lavratura, apresentada ou não a defesa ou impugnação. Então, a autoridade competente, né, ela terá 30 dias ali para julgar. 20 dias para o infrator recorrer da decisão condenatória à instância superior do Sistema Nacional do Meio Ambiente, SISNAMA, ou à Diretoria de Portos e Costas do Ministério da Marinha, de acordo com o tipo da autuação. E no inciso 4, de 5 dias para o pagamento de multa, contados da data do recebimento da notificação. Então, parafraseando, 30 dias você
o magistrado, o juiz, vamos dizer assim, ele terá 30 dias para julgar, facilitando. Em outras palavras, o juiz tem 30 dias para julgar, você tem 20 dias para oferecer defesa, você tem outros 20 dias para oferecer 20 dias para o infrator recorrer, entrar com recurso, e você tem 5 dias para pagar. 30, 20, 20 e 5. Então, nesses 4 hipóteses aí que fala a respeito dos prazos processuais aí do meio administrativo também. Beleza, pessoal? Então, para finalizarmos de vez, eu deixei aqui apenas o artigo 79, quando vai tratar sobre também o Código de Processo Penal, porque essas leis também aí incidem sobre os códigos de processo civil, processo penal, código penal, e é importante também nós termos noção disso, beleza? Vamos para o artigo número 79, aqui. Disposições finais. Aplicam-se subsidiariamente a esta lei as disposições do Código Penal e do Código de Processo Penal. Ele fala subsidiariamente. O que é subsidiariamente? Respectivamente, é na ordem. Subsidiariamente é quando não couber a aplicação dessa lei, eu poderei usar esta outra. Se não der esta outra, eu poderei usar esta outra. Se não couber, e vai usando subsidiariamente a legislação que está, vamos dizer assim, na retaguarda. Então, pessoal, os crimes que estão aqui relacionados são todos de ação pública e ação penal pública incondicionada. Então, os crimes ambientais são de ação penal pública incondicionada. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Nós vamos finalizando por aqui a lei de crimes ambientais, essa legislação tão rica, né, tão preciosa, mas tão branda também, né, na questão dos crimes, das penas, né, tão branda, né, tão sem aplicação na prática, né, infelizmente por isso, mas é uma legislação bem interessante, né, espero que você consiga ter êxito nos seus concursos públicos. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, que Deus te abençoe. Valeu, pessoal!